Alexandre e André. Quando optei pela arte, ainda na faculdade, só sabia o que queria. Não tinha consciência do que realmente seria. E apesar de algumas dificuldades, me surpreendi com o resultado, interno principalmente, realizações. Como o Dé falou um dia desses, de já ser uma parte disso tudo, não tem como sair. É o meu caminho. E o mais importante é ter comigo e estar nele com vocês, pessoas que de forma tão única me abrem portas como artista e como ser humano. Amo vocês, da amiga Elisa. Ai, que lindo! Você começou a ler a carta, falei, gente, um registro, uma coisa, digamos assim, palavras, algo que parece mais concreto, né, do que a gente era, do que a gente viveu. Que sorte que você colocou uma frase, assim, alguma coisa que eu disse. Tem duas. Agora eu falei, nossa, eu devia ter escrito uma carta. Você não achou nenhuma carta? Eu não escrevi, né? Já ser uma parte disso tudo e não tem como sair. Não tem como sair, é verdade. a outra também. Em 2002, a gente tinha passado por alguns processos, assim, nós chegamos com Bruxas de Salem a ter 25 pessoas no elenco. E depois essas pessoas, depois do término do processo das Bruxas de Salem, chegou um momento que nós éramos nós três a companhia. Né? Era Elisa, eu e André. E a gente não deixou, na verdade, a companhia morrer. Né? E a gente partiu pro Dom Casmurro. Que se tornou, na verdade, acho que uma paixão, né? Mas eu acho que, antes de mais nada, além de ser um encontro com a literatura e transformar em teatro, que é sempre muito trabalhoso, mas também a gente teve esse encontro com nós mesmos e a partir disso nós criamos um universo a partir da nossa amizade, enfim. Eu gostaria que vocês falassem um pouco desse momento, de 15 anos atrás, né? É um momento realmente de muitas transições, né? Foi uma época que eu saí da casa dos meus pais, 21 anos mais ou menos, acho que queria descobrir o mundo. E era um momento que acho que estava começando, embora eu já estivesse na companhia por volta de uns 2 anos, era uma fase que eu estava ali, acho que começando a encarar um personagem com uma responsabilidade dessa, cênica, de ter um texto tão maravilhoso, né, como esse. E hoje, lembrando, nossa, mas tão jovem, tão imaturo, com a cabeça que eu tenho hoje, como que na época eu tive essa coragem, esse desejo de enfrentar isso. Mas isso que é mágico, né? Maravilhoso. A gente não sabe o que a gente está vivendo, a gente encara o desafio e vai descobrindo, vai crescendo, vai se transformando como é que acho que eu já comentei com a Elisa agora há pouco, eu acho que hoje, com tanta experiência que a gente tem, conhecimento e maturidade, talvez tivesse que voltar a esse trabalho, talvez hoje não tivesse coisas tão brilhantes como as que nós tivemos, né, e vivenciamos na época, que foi um momento assim, de muitas transições e de muita beleza em relação à vida para mim. Hoje eu lembro dessa forma, dessa época. Para mim também foi bem marcante que eu terminei a faculdade em 2001 e eu sabia que eu não ia seguir aquilo, que eu queria fazer teatro e tal, não sei o que, e foi um rompimento com a família, não físico, eu continuei morando, mas foi um rompimento assim de expectativas, né? Eu acredito, meu avô com meu avô especial. Mas foi isso, como que eu vou dizer, não é só coragem, acho que tinha uma certeza, uma escolha para a vida. E a gente mergulhou no texto, na adaptação. Nossa,
eu lembro com muito carinho, com muito amor assim mesmo, e das apresentações 3, 4 no mesmo dia, 5 às vezes, e era o cansaço, não sei o que, tinha hora que você estava em cena que você não sabia, nossa, mas será que essa cena, será que eu acabei de falar isso, não sei, era uma coisa que, mas ia fluindo, e na verdade era tudo novo, né, fazer um projeto desse, cada cidade que você chegava era também novo, era sempre sempre zerado, né? E, enfim, e nós, a Vi e a Sueli, sempre com um desafio atrás do outro, mas eu lembro com muito amor. Foram quantas apresentações? Foram mais de 100? Passamos de 110, não sei quantas exatamente. O que é Casmurro e o que é Capitulina? Penso muita coisa. Eu penso que esse personagem, assim... Não, as coisas óbvias. É um personagem, um homem muito fraco, que foi muito mimado. Eu não sei, eu não tenho vontade de falar isso dele, porque isso é o que ele é, enfim. Eu gostaria de, como ator, sei lá, se eu pudesse ter ajudado ele a ter sido um ser humano melhor, porque... Eu acho que ele teve um encontro com uma mulher fascinante, a Capitu, e infelizmente é uma ficção, mas a gente se envolve tanto que a gente vê isso como algo real, né? Isso acho que de alguma forma se torna real. Eu queria que eles tivessem sido felizes para sempre, por que não, né? É uma história linda. Mas eu também vejo o Dom Casmurro, ele assim, ao final da vida dele, digamos, ele faz esse resgate, esse retorno, ele buscar essas memórias para tentar pegar algum fato assim que ele tenha perdido, reconstituir essas memórias. E esses personagens, pelo menos na obra, eles são um pouco da visão dele, do que ele viveu. Aí eu penso também numa outra possibilidade desse personagem, desse Dom Casmurro, dele nunca ter existido. Sabe esse ser que vem para o mundo, que todo mundo fala, mas que na verdade ninguém conheceu de verdade, ele não existiu? Esse personagem, na verdade, é uma construção da visão de como cada um, do pai dele, que já tinha partido, da mãe, de todas as pessoas próximas que fizeram parte da vida dele, na verdade, eu acredito também dessa forma, que essas pessoas ajudaram a construir esse homem. Ele é muito Deus nesse sentido, assim, todo mundo morreu, se foi, e ele está lá contando a versão dele sobre aqueles fatos, mas não tem nenhum personagem dizendo, peraí, não é bem assim. Né? Lembrando que ele é advogado. Ele tem uma oratória admirável, porque Machado é um gênio mesmo, e um orgulho, e um mulato, um negro, né? É interessante que a história quer embranquecer cada vez mais o Machado de Assis, porque é difícil o Brasil aceitar que tem um gênio negro. Muita gente fala assim, não, porque Machado, sendo negro, não fez um estudo mais social e político da época. Gente, vai ler melhor esse livro, porque ali está todas as questões, Casagrande Senzala está ali, né? Enfim, mas ele é um símbolo, eu acho, desse homem que é levado como todos nós, né, a viver, a ter atitudes machistas, né? Ele representa esse machismo arcaico, né? Eu tenho uma voz, eu domino a palavra e eu dou a minha versão dos fatos, né? Em contraponto, tem essa luz que é Capitu, que é a alegria, né? Desses olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Um dos momentos que eu mais gostava, principalmente da última versão, eram os olhos da Elisa lá, projetados, né? Porque a Elisa tem olhos lindos, sempre
São olhos que a primeira coisa que acontece com ela, quando ela é tomada pela emoção, esses olhos ficarem marejados, assim, né? E tem esse personagem que é solar, né? Ela leva a alegria, ela leva a luminosidade para aquela casa tão triste, tão católica, tão careta, né? Sim. E de repente ela quebra com tudo aquilo. Eu tenho uma teoria de que quando Bentinho está fazendo as tranças na Capitu, ele gostaria de ser ela, né? Eu acho que a paixão, na verdade, de Bentinho por Capitu é que ele gostaria de ser aquele ser tão livre, principalmente com o momento final que a gente lia, e era muito claro para mim essa imagem da Capitu numa casa no meio da neve. Não lembro de falar. E sentada à espera, né? Naquela frieza, né? Que ele ofertou para ela, né? Levou ela lá pro meio do... A atitude dele é quase como uma vingança, né? Dele matar essa vida que ele queria ser. A Capitu tem uma coisa assim que é lindo pensar ela na adolescência, como que ela era, como que ela tinha iniciativa, como que ela era como que ela refletia, como ela dava soluções, como ela articulava mesmo, né? Ela ajudou o Bentinho a articular toda essa com o pai, com a mãe, com tudo, como que ela tinha essa visão, ela imaginando, claro, o bem dela e dele, que os dois se gostam, tal, não sei o quê. E como que ela, pelo simples fato de ficar moça e casar, ela tem que se calar pela sociedade, né? E tenta imaginar o que tantas mulheres, enfim tanta liberdade que o ser humano tem, que existe, né, no ser humano, e tem que se calar. Na juventude já teve que se calar, e quando casa, então, e depois tudo que ele faz, ela passar o quanto que ela teve que se calar, né? Isso me comove, dá vontade de pegar ela no colo, assim, né? E na época, no contexto que seria a personagem na época, ela não tinha muito para onde ir também, né? Presa socialmente por ele, e amando ele. Então ela estava assim, de repente, se fosse uma personagem de hoje, ia continuar amando ele, mas ia seguir a vida, né? Ela não tinha essa opção, porque ela tinha as duas coisas, amava ele. Eu acho que ela amava muito ele. Também acredito se traiu nisso. ou não traiu, não dá para saber, mas que ela amava. Acho que assim, pensando hoje, né, o que mais vem é isso mesmo, sabe? Tanta resignação, tanta passividade de um ser que, assim, que se os dois pudessem, tipo, conversar igualmente, se ele não fosse o idiota que ele foi, né, se pudesse haver diálogo e, né, enfim, o quanto que é, claro, voltando a falar que é fictício, a gente se envolve de uma maneira, mergulha, mas o quanto que você poderia se desenvolver mais e abrir mais a cabeça dele, que ela sempre fez isso, né? Ela pensava por ela, por ele, pelo pai, pela mãe, por não sei o que, ela tinha essa... E quanto que ele poderia ter sido uma pessoa melhor, né? Eu não sou o teu pai. Diga tudo, Bentinho. Depois do que eu vi, posso ouvir o resto. Não há de ser muito. Ande, fale. O que te deu tal convicção? Despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Há coisas que não se dizem. Já que falou a metade, fale o resto para que eu me defenda. Se achas que tenho defesa. Ou peço, desde já, a nossa separação. Não posso mais.
A separação já é coisa decidida. Seria melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um seguiria com sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste. Escobar. Nem os mortos escapam aos teus ciúmes. Sei a razão disso. É a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. O senhor ri? Natural. Apesar do seminário, não acreditas em Deus. Eu creio. Mas não falemos mais nisso. Não nos fica bem dizermos mais nada. Você não se lembra da minha semelhança com a mãe de Sancha? Há semelhanças inexplicáveis. O que Dom Casmurro, que essa obra ecoa na vida de vocês? O que esses encontros? Acho que a confiança no que você pode fazer, até onde que você pode chegar, tanto da parte das conversas, a adaptação dos ensaios, da produção e de apresentar todo esse contexto, mas como que a peça foi, como que a gente foi se apropriando cada vez mais, e o lance do repetir, como que eu acho maravilhoso assim no teatro refazer, e com o tempo a coisa ir decantando, você ouvindo, nossa, não é isso, nossa, isso é legal. Essa foi um aprendizado para N outras peças e adaptações especial, mas eu acho que sabe, a convivência com essa repetição, sabe? De repente, sabe, você tá em um trabalho, tá beleza, aí pessoal, vamos fazer outro. Não, gente, para, agora que vai ficar mais legal, né? E assim, e eu sei disso, eu sei que pode ficar muito mais legal e não enjoa fazer. Se você gosta de atuar, você gosta da peça, do personagem, você só vai enriquecer, eu evoluir, mas acho que o lance da peça das peças como um todo, né? Falando do Dom Casmurro como um todo. O todo que era importante, né? Que as trocas era quase que uma coreografia, era marcação em cena e lá atrás continuava também. Então, sabe, enquanto a cena estava acontecendo, a coxia era sempre uma preparação e foram virando, nossa, era tão cronometrado, tão não sei o que você tinha marcações também. Então você estava a todo momento. É bem piração, mas tinha muito isso. Eu diria que fomos protagonistas de um sonho. Porque naquela ideia da transição que eu tinha falado anteriormente, eu tinha muito um desejo assim, eu quero ser ator, quero ser artista. Enquanto a gente estava vivendo tudo aquilo, talvez a gente não percebesse o que era aquilo, que aquilo era arte, era teatro, era ser ator, atriz, ser artista de teatro. Nós estávamos vivendo teatro. A gente ia para casa pensando no personagem, nos figurinos, nas apresentações, as viagens, o público que a gente recebia de manhã, teatros lotados, à noite, apresentações que geralmente eram um pouco mais lindas, assim. Isso é teatro. A coisa linda que esse projeto me trouxe foi, depois de um tempo, perceber, não, eu estou correndo atrás do quê, assim, porque às vezes a gente faz teatro e fala assim, eu quero ser ator, eu quero ser artista, como se não fosse. E tudo aquilo, num dado momento, me mostrou isso. Não, nós somos isso tudo que nós estávamos sonhando, e foi realmente um projeto único. E eu acho que, assim,
quando a gente faz um trabalho, a gente tem que viver realmente intensamente todas as coisas belas desse trabalho. Nunca pensando, falta isso ainda, quem sabe daqui a um tempo vamos conseguir um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de estrutura. Não, às vezes é aquilo no momento que vai te fazer feliz e você nem abre os olhos para perceber aquilo, né? E hoje, tanto tempo depois e tantos outros trabalhos que vieram, a gente olha para trás e vê que aquela estrutura que nós tivemos na época, acho que nós não conseguimos depois, de equipe, de elenco, de um texto como esse, de uma montagem e de uma estrutura de teatro-escola, de viagens, de ter um público assim, se não toda semana, mas pelo menos todo mês, essa coisa que o artista deseja, que o ator deseja, que o artista que está no palco deseja, ver uma plateia ali rindo, se divertindo, aplaudindo, se comovendo com os personagens que eles assim amavam, né? E torciam muito por esses meninos, por essas crianças que estavam ali planejando um futuro, né? E a gente se envolvia isso com essa emoção da plateia, a gente se emocionava com isso, né? E essa emoção eu consigo lembrar hoje, assim, sentir, carrego essa emoção dessas apresentações, e, enfim, é algo que acho que vai ficar para sempre, assim, porque não foi um projeto que veio, que aconteceu e que passou e que foi importante, mas enfim, eu acho que esse é um projeto que marcou, que como posso dizer, ele modelou, não sei se modelar, porque assim, eu me sinto um pouco casmurro ainda. Não porque você pense que eu seja parecido com ele em alguns, né, aspectos, mas eu acho que assim... Não porque virou seu alter ego, não é nada disso. A gente se apropria um pouco dele, porque a gente gosta dele, e ele também se apropria um pouco do que a gente tem, porque ele precisa do nosso sentimento, da nossa emoção. Aí quando o personagem se despede, alguma coisa fica como uma marca no corpo, né? Então eu vejo que até hoje, talvez para falar ou para fazer alguma cena, se eu for falar um texto que tem alguma coisa, alguma característica, eu me vejo como o Dom Casmurro. Eu acho que como ser humano, a gente também é incompleto como ser humano, né? E a gente vai se descobrindo, se completando no dia a dia, na vida, com o que a gente vive, enfim, com o que o outro oferece para a gente, e nessas lacunas dessa nossa incompletude, o personagem vai ganhando vida ali, né? Ficando ali, né? Trechos, pedaços do personagem vai ficando ali em você, né? Só falar, o Dé falou uma coisa, tipo, né, dos 5 que estavam envolvidos eu acho que tem uma coisa que movia bastante nós 3, a Viviane com a Sueli, que os 5 estavam focados nisso. Não, eu sonho sim, mas estava muito focado, colocando todas as energias, as 5 pessoas tendo como projeto de vida o mesmo projeto. Isso acho que fica muito forte. Isso eu acho que complementa um pouquinho que você falou de toda essa energia boa, essa entrega, a entrega. Cada um como uma parte fundamental para existir um corpo, né, uma unidade, porque assim, embora você tenha comentado isso, eu ali era um papel fundamental para ser aquele menino, aquele Dom Casmurro. Eu não podia me ver, não me sentia, pelo menos na época, como Capitu. Você talvez não como Dom Casmurro, a Sueli, a mãe, cada um ali sendo fundamental para fazer, né, para manter aquela estrutura. Um trecho dessa alma, né, que dava vida a tudo isso, né? Enfim, eu acho que não tinha essa coisa, eu queria fazer esse personagem. Eu acho que estava todo mundo realmente sem pensar nessas coisas que às vezes pode passar pela cabeça do ator, da coisa da vaidade. Não, a gente estava talvez tão jovem, tão era maior, ingênuo, mas o projeto, né? Como um todo, né? A gente estava, na verdade, entregue a ele. Assim,
na verdade, eu vou fazer um breve depoimento, né? E queria saber o que vocês sentem a respeito disso em vocês. Quando eu comecei lá a fazer teatro, quando eu decidi que eu queria fazer teatro, tinha toda essa preocupação com o público gostar ou não, como que atingia, não sei o quê. Mas de uns anos para cá, isso assim, cada vez mais eu me preocupo mesmo de o que eu quero que chegue, né? Sabe, o que eu quero passar. Ter muito claro isso, o que eu quero passar, o que o espetáculo passa, o que o personagem passa. Não que isso limite a criação do personagem, mas de repente uma palavrinha assim, uma respira, enfim, muda coisas, em especial adaptando e criando espetáculos. Na época eu não tinha essa noção, mas eu lembro assim que, nossa, de cenas lindas, de quando eu fazia cena com o André na sala de aula, que ele entrava de Bentinho na sala de aula. As crianças ficavam super surpresas, tal, né? Aí depois eu entrava de Prima Justina e a gente divulgava assim. Aí eu lembro que quando a gente saía e as pessoas, as crianças batiam palma, tal, não sei o quê, a gente voltava e agradecia. Nossa, era muito fofo ver o André agradecendo e as crianças, sabe, olhando e batendo palma. Como que ficavam surpresas e encantadas com o Bentinho no meio delas. Era muito mágico. Então eu acho que fica ficava para aquelas pessoas que vivenciaram essas cenas um contato, uma interação, um contato com o teatro assim, muito positivo. E assim, e a gente estava lá só divulgando, mas era feito com tanto carinho, com tanto amor. Eu queria saber se vocês têm alguma lembrança. Na verdade, são duas perguntas. Se vocês têm alguma lembrança da época assim, que toca-se de coisas específicas e dessa relação com o público, assim, se foi mudando com o tempo também, se isso agregou ou não. Essas são as duas perguntas com base nesse depoimento. Eu acho que o que eu mais sinto falta desse nosso encontro é de vocês. Assim, eu sinto uma falta enorme de vocês na minha vida. Assim, de criar com você. Você é a minha parceira em dramaturgia e porque a sua generosidade, a forma com que você lida com as coisas, e essa emoção tão genuína e tão verdadeira que você tem diante da vida, das pessoas e do teatro, né? Como você se coloca nisso, assim. Eu acho que eu sinto muita falta da sua energia na criação. Enfim, o André, a convivência, até das nossas brigas, eu tenho saudade das nossas discussões, mas tem tanta coisa que emociona, né? De lembranças da reação do público. Hoje mesmo, né, a Mari, que está gravando, que vai editar, que está estudando cinema na Bahia, foi uma espectadora, foi nossa espectadora, assistiu esse espetáculo. Então, assim, a arte do encontro, que o teatro possibilita isso, o encontro com nós mesmos, o encontro com o outro, que é um universo que se abre, e o encontro com o público, né? E eu acho que assim, e esse discurso que a gente tem sempre se preocupar com um discurso. Que discurso que a gente está tendo diante do público, né? Porque é isso que fica, né? Eu acho que a gente foi uma comunhão mesmo esse encontro do Casmurro, porque também não tinha como se desenvolver de outra forma, porque foi muito amor.
né? Tinha muito amor envolvido. A gente estava não só fazendo um espetáculo, a gente estava lutando para continuar com a companhia. Não é à toa que vocês são os primeiros, né, a dar os depoimentos e a gente conversar, porque eu acho que nesses 21 anos, se pensar na companhia, antes a gente tinha feito coisas, né, super produções como As Bruxas de Salem, 25 pessoas, mas essa coisa que fica e que aquece o coração, eu acho que esse encontro e o Dom Casmurro foi seminal para a companhia. Eu acho que a partir o Dom Casmurro serviu como exemplo, como modelo de produção, de criação, de convivência, de respeito com o teatro, de respeito com o outro. Particularmente pegando dessa situação e da divulgação, foi uma outra forma de fazer teatro, né? Porque a gente se sentia ali no personagem, era o personagem, mas não era no palco. Era uma outra forma de estar no palco, né? E uma outra forma de fazer teatro, porque você tinha um texto, mas de repente você estava numa encenação, alguém entrava na sala e te interrompia, ou um aluno perguntava alguma coisa. Então, diferente de uma intervenção, uma performance, alguma coisa assim que a gente faz na rua, enfim, é uma forma muito interessante de fazer teatro, que eu acho que ali a gente aprendeu muita coisa, descobriu muita coisa, e eu me senti naquela época lá um ídolo do rock, porque passava lá perto, a criançada, a molecada toda, Bentinho, né? E acho que eles nem assistiram a apresentação. E esse fascínio que causava mesmo nos jovens, porque eu acho que eles não percebiam que era teatro, que era uma brincadeira, uma encenação, porque eles, parece que a princípio eles acreditavam que era um novo aluno. E depois ia desconstruindo. Às vezes tinha colaboração de uma coordenadora, alguém da escola que apresentava o novo aluno com uma roupa de época, e as pessoas realmente estranhavam. E era gostoso viver assim um personagem nessa situação, ter esse contato com jovens, levar teatro, né, para pessoas assim tão carentes de arte, né, antes de mais nada. E em muitas escolas e cidades, de pessoas que nunca estiveram no teatro. Nós iniciamos muita gente no teatro. E elas tiveram a sorte, porque as que deram depoimento tiveram a sorte de ver, não sei se o Dom Casmurro ou a companhia, enfim, mas a felicidade, porque comentavam com grande felicidade e emoção de ter visto assim um lindo espetáculo. E tudo isso acontecia através mesmo dessas intervenções, dessas divulgações nas escolas, que a gente lotava teatros. Instigando a pessoa a querer ir. Às vezes tinha artista famoso que recentemente tinha apresentado lá no teatro que não tinha lotado o teatro. E às vezes alguém lá do teatro colocava essa pra gente, a gente ficava um pouco assim, e agora? Será que... Mas a gente acredita, eu sempre acreditei no nosso trabalho, no nosso potencial, na nossa divulgação, e que a gente ia conseguir, se não lotar, pelo menos ter uma boa plateia ali. E a gente geralmente tinha uma boa plateia ali, comovida com o espetáculo, e era emocionante isso. Conversei com minha mãe. E dentro de 2 ou 3 meses, vou para o seminário. O que faremos agora? Capitu olhava para dentro de si mesma, enquanto fitava deveras o chão. Capitu? Capitu refletia. Você tem medo? Medo de quê? Medo de ser preso, de andar, de trabalhar. Não entendi. A pergunta, na verdade, era... Você tem medo da sua mãe? Mas ela me disse apenas...
Você tem medo de apanhar? Os olhos de ressaca pareciam não se mexer. Estava brincando, seu medroso. Bentinho mentiroso. Bentinho mentiroso! Não perderei por nada sua primeira missa. Pois sim, Capitu. Você ouvirá minha primeira missa, mas com uma condição. Vossa reverendíssima pode falar. Me prometa duas coisas. A primeira é que há de se confessar apenas comigo. E a segunda, que eu seja o padre que case você. Tananam, 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 sim, e prometo também que há de batizar o meu primeiro filho. Não! Não o quê? Não há de ser assim. Jura que há de se casar apenas comigo. Sim, juro que nos casaremos, haja o que houver. E aí, a sua pergunta pra gente? Olha, eu acho que se alguém tiver mais alguma coisa para falar, mas acho que de alguma forma a primeira pergunta foi respondida talvez por algumas colocações que, assim, naquele momento, o que o elenco de Dom Casmurro significava? O que o elenco significava para você? Não sei se... O elenco que eu digo assim, o ator especificamente, assim, o André, a Viviane, a Sueli, o Alexandre, o Rafinha, não sei se... O Rafa entrou depois na técnica, né? Já foi respondido? Alguém tem alguma coisa para falar assim? A base foi nós três, né? Eu acho que essa base permaneceu. Os outros foram saindo e outros foram entrando, mas a gente tinha... Nós fizemos uma tríade ali, né? Que permaneceu para assim, para as decisões. Tinha, na verdade, assim, eu acho que tinha muita admiração, muito amor, assim, e essa confiança de se jogar, né? Então juntou tudo isso e foi muito lindo. Eu sinto assim, como se cada um fosse pai, mãe, enfim, biológico Do outro ali, porque depois os que vieram foram pais adotivos, mães adotivas, né? Porque independente da qualidade, do que ainda precisaria melhorar em cena, era aquele ator, a atriz me completava, a Viviane, que sendo atriz, fazendo papéis masculinos, era cúmplice ali comigo, sendo José Dias, a força que para mim tinha aquele personagem, né? Aquele homem, esse homem, José Dias, né? Nessa atriz, independente de ser uma atriz, mas existia a nossa cumplicidade, né? Um com o outro e... Sim. As coisas mais belas, eu tenho algo a dizer. Eu acho que assim, a cena das tranças, ela sempre me emocionava, sempre. A cena o diálogo de vocês, eu acho que vocês viviam aquilo com tanta intensidade, com tanta verdade. Vocês se transformavam tanto, mesmo você começando o espetáculo como Dom Casmurro, a gente nem lembrava do Dom Casmurro naquele momento, era o Bentinho e era a Capitulina, né? Para mim sempre foi emocionante. E tinha uma tristeza, tinha uma emoção que a Elisa colocava perante a falta de coragem do Bentinho, e ela dava ela respirava assim, e ela olhava, ela só colocava no silêncio toda aquela coisa assim, nossa, Bentinho, como você é um fraco. Mas isso só com o olhar e só com a emoção. Eu acho que a coisa assim, a cena que mais me tocava no espetáculo, em todas as apresentações de vocês, eu me emocionava com aquela cena, porque é de uma verdade assim absoluta.
de coisas belas, assim, cumplicidade novamente, né? Porque tanto que nós tivemos outras parcerias, né? Depois. Porque acho que... Antes também, não era? Ah, não, os Verden foi... acho que contracenar é você... Um Verden antes e um Verden depois. Né? Antes, depois, vários momentos, né? Mas assim, a ligação de amizade, a ligação de amor, a ligação de seres humanos e de artistas, essa vontade mesmo, o despudor, esse desejo de estar juntos, assim, né? É uma coisa assim, é como um casal, né? Parece que algo flui, né? Não tem, você já tem algo construído numa relação que vai junto, é claro, para os personagens, para o palco, que é muito forte, né? Em cena. Esse vínculo, né? Como se um fizesse parte do outro e a gente tivesse, né? Somos um ali. Tá. Como era pensar em teatro naquela época e o que é hoje? A gente construiu uma alicerce com tanta fé. Eu acho que isso que nos sustenta até hoje a continuar. Quando a gente está desistindo, quando a gente está em dúvida, né? Como sempre, Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Eu acho que são esses momentos que a gente olha para trás e diz, não, como diz o Joaquim, como diz o Machado de Assis, continue. Quando o poeta vai lá oferecer sua poesia e ele dorme, né? Fadonho, né? E ele diz, continue. Eu acho que é isso. A sensação que eu tenho é que o Dom Casmurro, na história da Companhia Teatrando, ele diz pra gente, continue. Adelante.